Fala, nação rubro-negra! No vídeo de hoje você confere as últimas do Mengão dentro e fora de campo. Então, já deixa o like, se inscreve no canal Gigantes do Povo e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Bora pro vídeo! Todo domingo às 9 horas da noite, qual a ideia, meu querido Quesada, em relação ao Flamengo? Que pra mim é o grande candidato ao título internacional, que meteu 3-0 na equipe do Cruzeiro, e pra mim é o favorito pro título daquele que eu tô vendo do ano passado e desse ano. Acho que o Flamengo também é, mas o Flamengo ganhando o jogo lá no Barradão, que é muito difícil, e aí eu não sei se é o 100º gol do Bruno Henrique, por sinal, não é chamado pra seleção. Quem é chamado? João Fonseca, Matheus Cunha, os caras que eu nem sei quem são, nem sei que jogaram. Agora, o Bruno Henrique não pode ser convocado para a seleção, porque aí eu não sei por quê. Não sei por que o Bruno Henrique não pode ser convocado para a seleção, desde quando ele vem jogando muito. Ele tem 101 gols pelo Flamengo, Quesada. Esse cara, Neto, joga muito, acho que merecia uma chance na seleção, estaria à frente de alguns que já foram convocados, mas... Nem ir pra seleção já é um absurdo, né? Nem tá na lista, né? Só absurdo. Isso é cartas marcadas, né? Agora, Neto, a grande crítica ao Flamengo no meio de semana na Libertadores é que sobraram atacantes e faltaram homens de criação no meio campo. Mas ganhou, né, Quesada? Ganhou, isso é importante. Ou seja, mesmo quando não consegue fazer... Deportivo Táchira, né? Deportivo Táchira lá. Que é duro chegar lá, sabia? Eu joguei na Venezuela, falo uma coisa pra você. É mais fácil chegar na Lua do que em Táchira. A viagem é mais complicada do que o jogo, às vezes. Não tem Mas ideia. A questão é a seguinte, naquele jogo, Neto, não jogaram... Você acredita que o homem chegou na Lua? Acredito. Tem gente que não acredita, que acredito. Você acredita que o Kid Bengala é tudo aquilo? Não, isso eu não sei. Não sabe? Então, agora voltando pro futebol... que a Terra é redonda e não é plana, eu aí também é mentira, né? Que ela seja redonda. Aí é mentira, né? Mas tem gente que acha que é plana. Mas o fato é o seguinte, o Flamengo com o Gerson e a Arrascaeta é outro time. Você acha que o Luciano Huck faz uma pergunta dessa pros convidados dele? Ó, faz. Uma vez tá assistindo, eu falo as coisas aqui, gente, tem esse negócio comigo aqui, eu tô 23 anos aqui, eu falo o que eu quero. Com responsabilidade ou não. Eu pensei agora que tava tendo um negócio do Luciano Huck, Marcos Mion um dia, lá no programa dele de sábado, os caras dão 20 pontos de audiência. Eu nunca vi nenhum frentista falar que vê eles. Nunca vi nenhum cara do supermercado, mas eles dão audiência, eles dormindo, eles dão uma audiência que tudo nós ajuda. Dormindo, eles dão audiência. Aí o Marcos Mion falou assim, perguntando pro rapaz, o que você não faria perto dos seus filhos? Aí eu não comia chocolate, eu falei, eu não fazia amor com a minha mulher, perto dos meus filhos. E aí, Quesada, o que você acha disso? Eu acho que é muito importante isso daí. Agora é o seguinte, Gerson Arrascaeta no time do Flamengo é outro time, vai passar necessariamente pelo pé dos dois as grandes conquistas do Flamengo nessa temporada. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Vamos lá, o William tá lá, Marília Ruiz toda de Marilyn Monroe, aqui, linda, maravilhosa, uma das maiores jornalistas desse país. Conta pra mim, alguém ganha do Flamengo esse ano? O Inter, Palmeiras, que por sinal, daquilo que eu vi da rodada, Marília, São Paulo, Atlético, Internacional, Cruzeiro, Vitória e Flamengo, assisti vários jogos. O Corinthians é candidato ao título brasileiro, se der uma reforçadinha, Marília. Eu acho que foi muito importante o que o Emiliano falou na coletiva ontem, né? Porque na semana passada eu cobrei aqui o que o Corinthians quer, o que o Corinthians vai priorizar. E ontem, depois da vitória sobre o Vasco, o auxiliar técnico do Corinthians disse que a prioridade do Corinthians é o Campeonato Brasileiro, que o Corinthians não pode sofrer, a torcida do Corinthians não pode sofrer o que vem sofrido. Por isso, acho até que, baseado também no que aconteceu no meio de semana contra o Huracan, acho certíssimo que o Corinthians priorize o Campeonato Brasileiro. Isso pode colocar o Corinthians numa outra prateleira, talvez não dos grandes favoritos, mas com os grandes favoritos tropeçando. Nessa primeira rodada, por exemplo, Corinthians e Internacional, nesse momento, dividem a liderança do campeonato. Sobre o Flamengo, foi um jogo estranho. Apesar do Flamengo, como disse o William, ter sido melhor do que o Vitória, o Flamengo consegue abrir o placar só no segundo tempo, um golaço do Arrascaeta, desses de gênio mesmo. E na sequência, o Wellington Rato, que tinha acabado de entrar, empata. E aí, hoje, o Felipe Luiz, que eu acho o melhor técnico do Brasil... Daqui a pouco, a gente tem os lances de Palmeiras e Sport, direto da Ilha do Retiro, pro Godoy, pra Marília, pro Quesada e pra mim, pra que nós possamos ver pra vocês. Tá legal? Daqui a pouco a gente vai pra lá. Marília, perdão. Só pra terminar, eu acho que o Felipe Luiz é o melhor técnico brasileiro em atividade no momento, mas acho que hoje, no segundo tempo, ele fez mudanças estranhas. O Flamengo piorou depois das mudanças, ficou de novo com 4 atacantes, com mais dificuldade de fazer. E o Bruno Henrique, de uma forma, Bruno Henrique, no finalzinho do jogo, deu a vitória ao Flamengo. Importante, porque na estreia havia empatado em casa com o Internacional. É o grande favorito? É, Neto. A todas as competições que ele disputar, a Vera. Mas a gente já sabe que no Brasil, com o calendário que tem, ninguém consegue levar as 3 competições. Quarta-feira tem o sorteio da Copa do Brasil, então precisa ver qual vai ser a prioridade do Felipe Luiz. É Brasileiro, Libertadores, depois Copa do Brasil? Aí sobra a Copa do Brasil para alguém. Vamos lá, Godoy, o que você pensa do Flamengo? O Flamengo ganha de 2-1
com o gol do Wellington Rato pro Vitória, você vai falar aquilo que você quiser. Grande Godoy, maravilhoso Godoy. E o Godoy vai dizer pra vocês se foi pênalti ou não em cima do Rafael Veiga no jogo de Palmeiras contra o Sport. E daqui a pouco, olha aqui as nuvens, olha que o céu, olha que a lua, olha que tiver tudo bonitinho, olha que os poderes de Grayskull puder, a gente vai colocar Palmeiras e Sport. Vamos lá. Aí, meu querido Godoy, o que você pode falar do Flamengo? Craque Neto, o Flamengo é um forte candidato ao título, é um forte candidato em todas as competições que ele participar, de conquistar o título, porque ele tem uma verdadeira seleção na mão, né? Veja só quantos jogadores de seleção que tem no time titular, sem contar aqueles que estão na reserva, seja a seleção brasileira quanto seleção dos outros países aqui da América. Agora, quanto à qualidade do técnico Felipe Luiz, saber comandar esse grupo de estrelas não é fácil, não, é muito difícil. Porém, para fazer os jogadores renderem é mais fácil do que o produto total, a qualidade total do que o técnico do Fortaleza tem na mão. Então, em termos de qualidade disponível, de investimento disponível, o técnico Vojvoda do Fortaleza tem um rendimento melhor do que o Felipe Luiz, no meu entender. Portanto, o Flamengo é candidato aos títulos que ele disputar, mas a gente tem que valorizar muito o que o Vojvoda faz com o Fortaleza. Não tenho dúvida disso. E o Abel Ferreira no Palmeiras também, ainda mais com os pênaltis que tem. Eu quero ver qual vai ser a fala dele na coletiva. Eu quero saber como é que vai ser. Mas antes disso, o William lá, né? A gente tem o William lá. Ô William, e aí em relação ao Vitória, próximo jogo do Vitória, próximo jogo do Flamengo, qual é a visão que você tem aí, filho? Pois é, o Vitória tá num momento complicado, Neto, porque vem de 8 partidas com apenas uma vitória. É a pior marca da era Carpini. O técnico Thiago Carpini vem sendo cada vez mais cobrado, né, no comando do Leão. No jogo de hoje, fez algumas mudanças na escalação, força máxima, mas atendendo alguns pedidos do torcedor, como Claudinho na lateral direita, no ataque também a entrada do Eric, que veio por empréstimo do São Paulo. Então o time teve algumas modificações para encontrar um fato novo, né, em busca de um resultado melhor contra o Flamengo. Em termos de desempenho, o time não propôs muito, mas lutou bastante, né? A torcida vibrou durante todo o jogo apoiando o time porque percebeu a raça da equipe dentro de campo. Mas o fato é que não veio nenhum ponto nesta noite. Vitória segue sem pontuar no Campeonato Brasileiro. Agora volta a atenção para a Copa Sul-Americana, porque já tem compromisso no meio da semana contra o Defensa e Justiça fora de casa. É uma sequência dura pela frente. Defensa e Justiça, Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense. 4 jogos muito difíceis aí e que o técnico Thiago Carpini e a equipe precisam reagir o quanto antes para que a situação não fique ainda mais complicada, tanto no Brasileiro como na Sul-Americana, em que o Vitória estreou com empate em casa contra a Universidade Católica do Equador, Neto. Vamos lá, então. O William, obrigado por toda a sua participação maravilhosa, todo domingo, sempre convidado para falar do Bahia, falar do Vitória, falar do futebol do Nordeste, tá bom, filho? Obrigado, Neto, sempre um prazer participar. Tá legal, vamos lá. Vamos lá, o Paulo de Tarso, na Ilha do Retiro, né, principalmente nesse jogo... Bem, tá aí o Felipe Luiz em entrevista coletiva depois dessa vitória importante e ele parece muito feliz com a estrutura da equipe. E aí cita agora o torcedor no finalzinho falando: também estamos felizes com o torcedor porque eles também se sentem representados por todos os jogadores que entram em campo. Acho que vai muito ao que falávamos aqui sobre os 11 titulares desse Flamengo, que não obrigatoriamente vamos ver em todas as partidas. Ele fala: não importa quem entra em campo, nós nos sentimos representados, os torcedores se sentem representados, mas ele também fala da estrutura de ataque e estrutura de defesa, que não se perde mesmo quando ele não está com seus principais jogadores ou os jogadores titulares. Eu acho interessante ele falando sobre o espaço que o Flamengo tem direito a dar de finalização ao seu adversário. Tipo, se for para bater de fora da área, a gente assume se o gol sair do chute de fora da área, tudo bem, é culpa minha. A gente aplaude ele. Como saiu hoje o chute do Rato, a bola pegou nas costas do Gerson e matou o Rossi. E é curioso, é interessante porque a gente, com motivos muito fáceis de serem encontrados, a gente faz inúmeros elogios à performance ofensiva do Flamengo. Mas o que acontece, e acontecia em 2019 também, a performance ofensiva do Flamengo tem como consequência uma performance defensiva muito boa. O Flamengo é um time que se defende muito bem, não porque marca obrigatoriamente muito bem, mas porque ele ataca tanto, ele impõe tanto volume ao seu adversário, que a bola está sempre longe, ou quase sempre longe. O Flamengo é um time que marca atacando.
E a gente viu hoje de novo. O Vitória acho que finalizou 4, no máximo 5 vezes durante o jogo e poucas delas foram perigosas. Porque o Flamengo é um time de muito volume. Contra o Deportivo Táchira foi a mesma coisa. Na reta final, o Táchira foi ter uma chance com o Bausa, né, que entrou no segundo tempo, uma bola que pegou na trave. Então, achei importante o Felipe ressaltar essa performance defensiva, porque a performance ofensiva, ela tá nos nossos olhos o tempo inteiro. Mas ela ele causa fala também, né? o time forte. Eu acho que é legal que também é isso. O Felipe é bacana porque ele não se baseia só no resultado, nunca. Acho que às vezes admite onde o time vai mal, admite onde o time vai bem, admite a superioridade do elenco dele em relação aos demais, que isso eu acho que assim, o cara que confia no próprio taco, ele faz isso, entendeu? Ele fala, não, eu sei que eu tenho o melhor elenco e não vou ficar disfarçando em relação a isso. Sim. Aí ele fala na entrevista de hoje, a gente precisa melhorar algumas coisas do jogo com bola, porque precisamos ser mais determinantes na frente. E acho que, de fato, se você for procurar alguma coisa em que o Flamengo precisa talvez evoluir indiscutivelmente, é isso. É um time que cria mais do que faz gols. Ele falou claramente isso, ele falou textualmente isso. Então, eu acho que é muito bacana, sabe? Ver. Eu sinto, eu não sei se o torcedor do Flamengo sente isso, mas eu sinto que nessa temporada o Flamengo está em muito melhores mãos. Sim. Quando a gente fala não só do Felipe Luiz, mas do Boto. Sim. A diferença dessa direção de futebol do Flamengo de agora, a diferença do técnico em relação ao que a gente via nas entrevistas, e não é diminuir no caso dos técnicos, os técnicos do passado do Flamengo, mas em alguns momentos eu lembro da gente falar aqui, cara, tá meio desconexo o que a gente tá ouvindo do que aquilo que a gente tá vendo em campo. E com o Felipe Luiz, por enquanto, pelo menos, tudo que ele fala é exatamente um reflexo. É curioso que não foi o Boto que contratou o Felipe, né? O Felipe veio da gestão anterior, mas há um alinhamento acho que de método, né? Que é como se fosse o Boto que tivesse trazido o Felipe Luiz. E assim, havia uma discussão, né? No momento em que o Boto assume, porque chega, né, cheio de marra e falando quem é que vai e quem não vai contratar e vai ser do jeito dele, não vai ser do jeito dele. No final das contas, eu acho que ele chegou pro Felipe, vamos juntos, vamos unidos aqui, se abraçaram e eles se dão muito bem em campo, pelo jeito. É para o Flamengo, né? Não é para individualidade, não é para vaidade. Tem uma coisa do Felipe. Também. E tem a ver com vaidade, tem a ver com o trabalho de cada um, claro. Mas vaidade pela vaidade já cai, né? E não é esse o conteúdo, tem conteúdo ali. O Zupac aborda uma situação que eu acho que o Felipe vai ajudar no debate do futebol. Essa situação da batida de fora da área, né? Da batida de mapear os movimentos de ataque do time adversário e alguma coisa que cair no aleatório, cai no aleatório. É do jogo. Uma bola desviada. Vários clubes na Europa têm uma confiança muito grande em seus goleiros e o combinado tá batendo de muito longe, não entra na frente. Sim. Para a bola não desviar. Isso subverte uma lógica infantil do futebol. Não deixa bater. Que é o que a gente aprende na pelada de rua, no colégio, ou na baba, na Bahia. Não deixa chutar, não deixa chutar. Mas depois que chuta, se joga, não deixa. Não, mas a gente está falando, não é da pelada, a gente está falando do futebol profissional. Claro. Em algumas situações, confia no Rossi. Não é a situação de hoje. Hoje bateu, assim. Mas eu acho que ele vai contribuir com o debate. Assim, você não precisa morrer abraçado nessa não deixa chutar. Às vezes é mais proveitoso, às vezes a produção é melhor. Deixa chutar, daí pode chutar. Meu goleiro, eu confio nele, ele vai pegar. Tem muitos times fazendo isso. E só